Narrativa. O cheiro de lírios enchia a casa funerária enquanto eu ajeitava a gravata pela terceira vez. Meu pai teria rido de mim mexendo assim. Ele sempre dizia que enterros eram pros vivos, não pros mortos, e agora eu sentia cada pedaço dessa verdade. As pessoas vinham até mim, compartilhando memórias. A senhora Kim, da casa ao lado, me contou como o pai ajudou ela a mover o sofá na primavera passada. Harrison, do antigo emprego dele, falou das piadas ruins de pai que de algum jeito sempre faziam todo mundo sorrir. Essas histórias significavam tudo pra mim. Eu tirei o celular e postei uma foto do pai do último Natal, junto com algumas palavras sobre como eu era grato por todo mundo que veio homenagear ele. As respostas começaram a chegar imediatamente. Colegas de trabalho, velhos amigos, até pessoas que eu mal conhecia oferecendo condolências e compartilhando suas próprias memórias. 20 minutos depois, meu celular vibrou com uma mensagem. O nome da minha esposa apareceu na tela. Você pode parar de postar sobre luto? É constrangedor. As pessoas acham que você é fraco. Essa coisa toda tá ficando ridícula. Eu encarei a mensagem, lendo 2 vezes para ter certeza que entendi direito. Meu pai tinha morrido há 3 dias. Eu estava literalmente numa casa funerária, cercado de pessoas que amavam ele, e ela achava que eu estava sendo constrangedor. Outra mensagem veio logo em seguida. Sério, você tá agindo como criança. Homens adultos não postam coisas emocionais assim. Isso reflete mal em nós dois. Eu guardei o celular no bolso sem responder. Do outro lado da sala, eu via Steven Avery da empresa dela conversando baixinho com a esposa. Ele tinha dirigido 40 minutos para estar aqui, mesmo tendo conhecido meu pai só uma vez num piquenique da empresa. Tá tudo bem? Perguntou Neil, o amigo de pesca do pai. Ele deve ter notado algo na minha expressão. Tá, só processando tudo. Eu disse, o que não era totalmente mentira. Meu celular vibrou de novo. Outra mensagem dela. Pelo menos apaga aquele post com emoji de choro de hoje de manhã. É mortificante. O post com emoji de choro. Eu tinha compartilhado uma mensagem simples sobre sentir falta da voz do meu pai com um único emoji de lágrima. 16 pessoas tinham comentado com suas próprias histórias sobre perder pais. Tinha trazido conforto para pessoas que entendiam exatamente o que eu estava passando. Mas aparentemente, era mortificante. Eu olhei ao redor da sala de novo. Todas essas pessoas tinham tirado tempo das suas vidas para estar aqui. Tinham compartilhado emoções e memórias genuínas. Tinham oferecido apoio real num dos dias mais difíceis da minha vida. E minha esposa achava que eu era fraco por ser grato. Stephen Avery cruzou o olhar comigo do outro lado da sala e acenou respeitosamente. Algo clicou na minha mente quando eu lembrei da conversa que tivemos na festa de fim de ano da empresa do ano passado. Ele tinha mencionado perder o próprio pai. Como tinha sido difícil. Como era importante se apoiar em pessoas que se importam com você. Eu me perguntei o que Stephen acharia de alguém que chama o cônjuge em luto de fraco e constrangedor. Meu celular vibrou mais uma vez. Tô falando sério. Isso precisa parar. Eu desliguei as notificações e guardei o celular. Teria tempo para lidar com isso depois. Agora, eu tinha coisas mais importantes para focar. Como dizer adeus pro homem que me ensinou que mostrar emoção não era fraqueza nenhuma. A fila de condolências continuou por mais 1 hora. Eu apertei mãos, aceitei abraços, e ouvi história atrás de história sobre o pai. Cada uma parecia um pequeno presente. Mesmo com meu celular vibrando no bolso com o que eu assumia serem mais mensagens da minha esposa. Num momento breve e quieto, Stephen Avery veio direto até mim. Eu queria dizer de novo como sinto muito, ele disse, a voz genuína. Perder um pai muda tudo. Obrigado por vir. Eu sei que é uma viagem longa. De jeito nenhum. Quando perdi meu pai no ano passado, aprendi quem eram meus amigos de verdade. As pessoas que aparecem importam. Ele parou, olhando ao redor da sala. Seu pai criou um bom homem. Dá pra ver pelo jeito que as pessoas falam da sua família. Isso me acertou mais forte do que eu esperava. Stephen mal me conhecia além das interações ocasionais de trabalho quando visitava o departamento da minha esposa. Mas ele fez o esforço de estar aqui. Como você superou? Eu perguntei. As primeiras semanas, quero dizer. Honestamente, eu me apoiei nas pessoas. Falei sobre isso. Postei algumas memórias online que ajudaram outras pessoas a compartilharem suas próprias histórias. Minha esposa achou que eu estava sendo aberto demais no começo. Mas luto não é algo que você esconde. É algo que você trabalha. A ironia não me passou despercebida. Aqui estava o chefe da minha esposa, descrevendo exatamente o que ela tinha acabado de me criticar por fazer. Sua esposa parece entender isso, Stephen continuou. Ela mencionou como a família tem sido solidária nesse momento difícil. Eu consegui manter a expressão neutra. Ela mencionou que você perdeu seu pai também. Ataque cardíaco repentino. A coisa mais difícil que já passei. Mas sabe o que ajudou mais? As pessoas que não tinham medo de falar sobre isso. Que compartilhavam suas próprias experiências. Que não tentavam me fazer fingir que tudo estava bem quando não estava. Meu celular vibrou de novo. E Stephen notou. Família checando.
Algo assim. Calvin Bishop, o velho vizinho do pai, se juntou à nossa conversa. Stephen, bom te ver de novo. Obrigado por vir. Claro. Eu estava justamente dizendo para ele como é importante ter apoio em momentos assim. Calvin acenou. É exatamente o que seu pai teria querido. Ele sempre dizia que família significa estar lá um pro outro. Especialmente quando as coisas ficam difíceis. Depois que eles seguiram, eu finalmente chequei o celular. Por novas mensagens. As pessoas estão me perguntando por que você continua postando. Eu não sei o que dizer para elas. Isso tá saindo do controle. Você precisa parar. Tô tendo vergonha alheia pelos seus posts. Por favor, pense em como isso me afeta. Apaga os de hoje. Agora, eu encarei as mensagens. Depois olhei para a sala cheia de pessoas que tinham dirigido horas para estar aqui. Pessoas que tinham compartilhado emoções e memórias genuínas. Pessoas que tinham feito desse dia sobre homenagear meu pai. Não sobre si mesmas. Stephen agora estava conversando com Lydia Harrison da igreja do pai. Os dois rindo baixinho de alguma memória que compartilhavam. Nenhum dos dois parecia constrangido pelo fato de Stephen ter lágrimas nos olhos. Minha esposa nem tinha se dado ao trabalho de vir cedo. Ela apareceria pro culto de verdade amanhã. Mas alegou que estava ocupada demais com trabalho para ir ao velório. Trabalho que incluía impressionar o mesmo chefe que tinha dirigido 40 minutos para apoiar um quase estranho. Eu rolei de volta pelos meus posts dos últimos dias. Uma foto do pai me ensinando a pescar. Uma história sobre as piadas ruins dele. Uma mensagem de agradecimento para todo mundo que mandou flores ou ligou. Nada constrangedor. Nada fraco. Só um filho sentindo falta do pai grato pelas pessoas que se importavam o suficiente para lembrar dele. Quanto mais eu pensava, mais curioso eu ficava sobre como Stephen reagiria ao ver exatamente quão solidária minha esposa tinha sido nesse momento difícil. Eu abri a thread de mensagens de novo e li as palavras dela mais uma vez. Você pode parar de postar sobre luto? É constrangedor. As pessoas acham que você é fraco. Depois olhei para o outro lado da sala para Stephen, que agora compartilhava uma conversa quieta com Kim Dalton. Os dois claramente emocionados com qualquer memória que discutiam. Às vezes a melhor forma de mostrar para alguém quem você realmente é simplesmente deixar eles verem por si mesmos. O velório estava terminando quando eu tomei minha decisão. A maioria das pessoas tinha saído, deixando só a família próxima e alguns dos amigos mais antigos do pai. Stephen estava se preparando para ir, vestindo o casaco perto da entrada. Eu andei até ele, tirando o celular. Stephen, espero que não seja inapropriado, mas eu queria te mostrar uma coisa. Ele pareceu preocupado. Claro, o que é? Eu abri a thread de mensagens e entreguei o celular. Essas são mensagens que eu recebi hoje à noite. Da sua funcionária. Enquanto eu estava aqui. A expressão dele mudou enquanto lia. Eu vi o rosto dele ir de confusão para descrença para algo que parecia raiva genuína. Ela mandou essas? Hoje à noite. Enquanto você estava? No velório do meu pai, sim. Ele rolou por todas as 4 mensagens, lendo cada uma 2 vezes. O silêncio se esticou entre nós. Preciso ser claro sobre uma coisa, ele finalmente disse, devolvendo o celular. Isso não representa de forma alguma os valores da nossa empresa. Compaixão não é fraqueza. Apoiar a família durante perda não é constrangedor. Eu sei disso. Você provou isso estando aqui hoje à noite. Posso perguntar por que você está me mostrando isso? Eu considerei minhas palavras com cuidado. Por que você tirou tempo da sua noite para homenagear um homem que você mal conhecia? Por que você compartilhou sua própria experiência com perda para ajudar um estranho a se sentir menos sozinho? Por que você acredita em aparecer para as pessoas? Ele acenou devagar. E ela acha que isso te faz fraco. Aparentemente. Stephen ficou quieto por um momento, depois balançou a cabeça. Eu perdi meu pai há 13 meses. O luto quase me destruiu. Sabe o que me ajudou a superar? Pessoas que não tinham medo de falar sobre isso. Pessoas que compartilhavam suas histórias. Pessoas que entendiam que luto não é algo que você esconde. É exatamente o que ela está me criticando por fazer. Notei que ela está inscrita no nosso workshop de compaixão da semana que vem. A ironia acertou nós dois ao mesmo tempo. Ela está no intensivo de 3 dias sobre empatia na liderança. Supostamente ajuda funcionários a desenvolverem melhor inteligência emocional para cargos de gestão. Ele parou. Na verdade é um requisito para qualquer um sendo considerado para promoção a nível de supervisor. Eu não disse nada. Não precisava. Obrigado por me mostrar isso, Stephen disse finalmente. Ajuda a entender com quem eu tô trabalhando. Apertamos as mãos. E ele foi para a porta. Bem antes de sair, ele virou de volta. Vale dizer, seus posts sobre seu pai foram lindos. Luto compartilhado é luto aliviado. Não deixa ninguém te convencer que amar alguém abertamente é constrangedor. Depois que ele saiu, eu sentei numa das cadeiras vazias, olhando ao redor da sala quase vazia. Amanhã seria o culto fúnebre, depois o enterro. Depois eu teria que ir para casa e encarar a mulher que achava que expressar amor pelo meu pai morto era mortificante.
Meu celular vibrou. Outra mensagem dela. Quando você vai voltar para casa? A gente precisa conversar sobre essa situação de redes sociais. Eu desliguei o celular sem responder. Algumas conversas podiam esperar. Mas eu tinha a sensação que a espera valeria a pena. O culto fúnebre foi lindo. O pai teria apreciado o comparecimento, as histórias, e especialmente a piada do pastor Odd sobre a teimosia lendária do pai em pedir direções. Até minha esposa conseguiu parecer apropriadamente sombria, embora eu tenha notado ela checando o celular 2 vezes durante o elogio. O enterro foi mais difícil. Ver eles baixando o caixão pareceu o final de um jeito que nada mais tinha sido. Eu joguei o primeiro punhado de terra, e o som que fez batendo na madeira quebrou algo dentro de mim que eu nem sabia que ainda estava segurando. Minha esposa foi para casa em silêncio, ocasionalmente olhando pro celular. Eu assumi que ela estava acompanhando mensagens de trabalho ou redes sociais. Não foi até pararmos na garagem que ela falou. Preciso te perguntar uma coisa, e quero uma resposta honesta. Eu desliguei o motor e esperei. Você fez algo no trabalho? Algo envolvendo o meu emprego. Que tipo de pergunta é essa? Ela tirou o celular e me mostrou um e-mail. Hoje de manhã eu recebi uma mensagem dizendo que minha inscrição pro workshop de compaixão da semana que vem foi cancelada. Sem explicação. Só por conflitos de agenda e limitações de capacidade. Eu mantive a expressão neutra. Que pena. Eu estava inscrita há 3 meses. Esse workshop é crucial para o meu caminho de promoção. São só 12 vagas, e eu fui confirmada há semanas. Talvez outra pessoa precisasse mais. Os olhos dela se estreitaram. Eu liguei para a coordenadora de treinamento. Ela disse que a decisão veio diretamente do escritório do Steven. Ela parecia desconfortável falando sobre isso. Eu saí do carro e fui para a porta da frente. Ela seguiu, os saltos clicando na garagem. Eu sei que você tá chateado com algo, mas se você sabotar minha carreira porque tá emotivo com seu pai, a gente vai ter um problema sério. Eu abri a porta e entrei, colocando as chaves na bancada da cozinha. Sabotar? Escolha interessante de palavras. Responde a pergunta. Você falou com o Steven sobre mim? Eu abri a geladeira e peguei uma garrafa d'água. Tivemos várias conversas no velório. Sobre mim. Sobre muitas coisas. Luto. Perda. Como as pessoas se apoiam em tempos difíceis. Eu tomei um gole. Como algumas pessoas mostram seu caráter autêntico quando acham que ninguém importante tá olhando. Ela me encarou por um longo momento. O que você disse pra ele? Eu não disse nada pra ele. Então como você explica o cancelamento do workshop? Eu tirei o celular e abri a thread de mensagens dela da noite anterior. Eu mostrei uma coisa pra ele. O rosto dela ficou pálido enquanto eu levantava o celular. Você mostrou minhas mensagens privadas pro meu chefe? Mensagens privadas que você me mandou enquanto eu estava no velório do meu pai. Mensagens me chamando de fraco e constrangedor por estar de luto publicamente. E isso era entre a gente. Era? Porque você parecia bem preocupada com o que as outras pessoas pensariam. Você mencionou como isso reflete mal em nós dois. Ela esticou a mão pro celular, mas eu puxei de volta. Você não pode simplesmente compartilhar conversas privadas com meu chefe. Não posso? Você parecia bem preocupada com as pessoas acharem que eu era fraco. Eu me perguntei o que o Steven acharia, considerando que ele passou pela mesma coisa no ano passado. E isso é completamente inapropriado. Você danificou minha reputação profissional. Eu ri, e o som foi mais cortante do que eu pretendia. Eu danifiquei sua reputação? Mostrando pro seu chefe exatamente o que você disse pro seu marido em luto? Se sua reputação tá danificada, talvez o problema não seja o mensageiro. Ela começou a andar pela cozinha. Você não entende. Esse workshop era essencial. É um pré-requisito pro cargo de supervisora. Sem ele, eu nem posso ser considerada para promoção. Parece que você devia ter pensado nisso antes de me chamar de fraco por sentir falta do meu pai. Eu não te chamei de fraco. Eu li diretamente do celular. As pessoas acham que você é fraco. Essa coisa toda tá ficando ridícula. Homens adultos não postam coisas emocionais assim. Pelo menos apaga aquele post com emoji de choro de hoje de manhã. É mortificante. Cada frase acertou ela como um soco físico. Ela parou de andar. Você tá tirando do contexto. Que contexto torna essas mensagens apropriadas? Que contexto torna o que atacar alguém por estar de luto pelo pai? Eu tava tentando te proteger. As pessoas estavam começando a falar. Que pessoas? Quem tava falando? Ela hesitou. Bom, ninguém especificamente, mas... Então você inventou. Você decidiu que eu tava te constrangendo. E inventou justificativas pra isso. Não foi o que aconteceu. Então me explica o que aconteceu. Me explica como me atacar no pior dia da minha vida era me proteger. Ela sentou pesado numa das cadeiras da cozinha. Eu achei que você estava ficando emotivo demais. Eu achei que as pessoas viriam como pouco profissional. Pouco profissional? Era o velório do meu pai.
Mas você postou sobre isso nas redes sociais. Eu agradeci às pessoas pelo apoio. Eu compartilhei memórias de um homem que me criou. O que exatamente foi pouco profissional nisso? Ela não respondeu imediatamente. Quando finalmente falou, a voz era menor. O Stephen realmente cancelou meu workshop por causa disso? O Stephen cancelou seu workshop porque viu quem você autenticamente é quando acha que ninguém importante tá olhando. Isso vai me seguir para sempre. As pessoas no trabalho vão saber. Eu coloquei a garrafa d'água na mesa e olhei direto para ela. Bom. Talvez devam saber. Talvez devam entender que tipo de pessoa elas estão trabalhando. Alguém que chuta o cônjuge quando ele tá no chão. Alguém que acha que compaixão é fraqueza. Alguém que ataca as pessoas por amarem a família. Você tá sendo cruel. Tô. Porque ontem você parecia achar que eu tava sendo fraco. Hoje você acha que eu tô sendo cruel. Talvez o problema não seja como eu tô agindo. Talvez o problema seja que você não consegue lidar com consequências para as suas ações. Ela começou a chorar. Mas não eram lágrimas de luto ou remorso. Eram lágrimas de frustração e raiva. Como eu conserto isso? Como eu mostro a cara no trabalho? Isso não é meu problema para resolver. Ela olhou para mim com choque genuíno. Não é seu problema? Eu sou sua esposa. É. Porque esposas se apoiam durante perda. Esposas não atacam os maridos por estarem de luto. Esposas não priorizam o próprio conforto acima da dor do cônjuge. A cozinha ficou em silêncio exceto pelo som do choro dela. Eu peguei as chaves. Vou dar uma volta. Quando eu voltar, talvez você possa me explicar que tipo de casamento você acha que a gente tem. Porque eu tô começando a me perguntar se a gente tava tendo a mesma conversa o tempo todo. Eu dirigi por 2 horas, finalmente parando na lanchonete onde o pai e eu tomávamos café da manhã todo domingo alternado. O lugar tava quase vazio numa noite de terça. Só eu e alguns trabalhadores do turno da noite pegando café e torta. A garçonete, Chloe, me reconheceu de todas aquelas manhãs de domingo com o pai. Eu soube do seu pai. Sinto muito. Ele era um dos bons. Obrigado. Ele sempre dizia que esse lugar fazia o melhor café da cidade. Por conta da casa hoje, ela disse, me servindo uma xícara. Seu pai sempre dava gorjeta boa e nunca reclamava quando a gente estava atrasado. Eu fiquei lá por 1 hora, tomando café e pensando no que o pai diria sobre essa situação. Ele provavelmente balançaria a cabeça e me diria que as pessoas te mostram quem são nos momentos mais difíceis. Você só precisa prestar atenção. Quando eu cheguei em casa, a casa estava escura exceto pela luz da cozinha. Minha esposa estava sentada na mesa com o laptop aberto, cercada de papéis e o celular. Eu estive pesquisando, ela disse sem olhar para cima, tentando descobrir se tem como recorrer do cancelamento do workshop. Alguma sorte? A coordenadora disse que todas as decisões são finais, mas ela mencionou que o Stephen especificamente pediu para tirar meu nome da lista. Eu me servi de um copo d'água e sentei na frente dela. E eu estive pensando no que você disse, sobre consequências. Ela finalmente olhou do laptop. Os olhos dela estavam vermelhos, mas ela não estava chorando mais. Eu liguei para minha irmã, contei o que aconteceu. O que a Jane disse? Ela me perguntou o que eu estava pensando, disse que eu devia ter te apoiado, não te atacado. Eu esperei ela continuar. Depois liguei para minha mãe. Ela disse a mesma coisa, disse que o pai ficaria envergonhado de como eu te tratei durante isso. Seu pai sempre respeitou o meu. Eu sei, eles se davam bem. Ela fechou o laptop. A mãe também disse outra coisa. Ela disse que se eu estava mais preocupada com como seu luto parecia para as outras pessoas do que com como você estava se sentindo, talvez eu precisasse examinar minhas prioridades. Mulher esperta. Eu estive tentando entender por que reagi daquele jeito. Por que seus posts me incomodaram tanto. Eu me inclinei na cadeira. E o que você concluiu? Ela ficou quieta por um longo momento, olhando para as mãos. Eu acho que eu estava com inveja. Inveja. De como você expressa emoções com facilidade. De como as pessoas respondem quando você é vulnerável. De como parece natural para você. Eu estudei o rosto dela. Continua. Quando minha avó morreu há 3 anos, eu mal postei qualquer coisa. Eu fui pro enterro, disse as coisas certas, mas eu não. Eu não compartilhei histórias ou memórias ou falei sobre sentir falta dela. Por que você não sentiu falta dela? Não. Porque eu tinha medo que as pessoas achassem que eu estava sendo dramática. Ou buscando atenção. Ou pouco profissional. Então quando eu postei sobre o pai, destacou tudo que eu não consegui fazer quando perdi alguém que amava. E em vez de te admirar por isso, eu te ressenti por isso. Essa era mais introspecção do que eu tinha visto dela em anos. E você decidiu descontar esse ressentimento em mim no pior momento possível. Ela acenou, parecendo genuinamente envergonhada. Eu sei como isso soa. Eu sei como foi terrível. Você sabe? Porque hoje de manhã você parecia mais chateada com o workshop do que com o que tinha dito pra mim. Eu tava em modo pânico. Tudo o que eu conseguia pensar era como isso afetaria a minha carreira. Não como afetava nosso casamento. Não como te afetava.
Ela corrigiu. O que é pior? Eu terminei a água e coloquei o copo com cuidado. Aqui é com o que eu tô lutando. Isso não foi uma coisa do calor do momento. Você mandou várias mensagens ao longo de 1 hora. Você teve tempo para pensar em cada uma. Eu sei. E mesmo hoje de manhã, seu primeiro instinto foi me culpar pelas consequências em vez de assumir responsabilidade pelas suas ações. Eu sei disso também. Então me ajuda a entender uma coisa. Se o Steven não tivesse cancelado seu workshop, a gente estaria tendo essa conversa? Você teria se desculpado? Teria tido essa revelação sobre inveja e prioridades? Ela ficou quieta por um tempo muito longo. Provavelmente não, ela finalmente admitiu. Era o que eu pensava. Eu me levantei e andei até a janela, olhando para o nosso quintal. O pai tinha me ajudado a plantar aquelas árvores de carvalho há 5 anos. Ele disse que elas sobreviveriam a nós dois se a gente cuidasse direito. Eu também estive pensando. Eu disse, sem virar. Sobre o quê? Sobre que tipo de casamento a gente realmente tem versus o tipo que eu achava que tinha. O que você quer dizer? Eu achava que a gente tinha um tipo de casamento onde a gente se apoia em crise. Onde a gente coloca as necessidades um do outro em primeiro quando as coisas ficam difíceis. Onde a gente aparece um pro outro. A gente tem isso. Eu virei de volta para encarar ela. Tem. Porque quando meu pai morreu, você não tirou folga do trabalho para me ajudar com os arranjos. Você pulou o velório porque estava ocupada demais. Você me criticou por expressar luto porque te deixava desconfortável. Eu estava lidando com meu próprio estresse no trabalho e você fez a morte do meu pai ser sobre você. Assim como você está fazendo essa conversa ser sobre as consequências da sua carreira em vez do dano que você fez pro nosso relacionamento. Ela abriu a boca para discutir, depois fechou. Eu mostrei aquelas mensagens pro Stephen por um motivo. Porque eu queria que ele visse com quem ele estava realmente trabalhando. Alguém que ataca as pessoas quando elas estão vulneráveis. Alguém que acha que compaixão é fraqueza. Alguém que prioriza a própria imagem acima da dor do cônjuge. Eu não acho que compaixão é fraqueza. Suas mensagens sugerem o contrário. Eu estava errada. Eu sei disso agora. Você foi cruel. Tem diferença entre estar errada e ser deliberadamente dolorosa com alguém que você diz amar. Ela começou a chorar de novo. Mas essas lágrimas pareciam diferentes. Menos raivosas. Mais genuinamente arrependidas. O que eu posso fazer? Como eu conserto isso? Eu sentei de volta na frente dela. Essa é a pergunta errada. Qual é a pergunta certa? A pergunta certa é se você entende que isso não é sobre consertar algo que você quebrou. Isso é sobre reconhecer que você revelou algo que já estava lá. Eu não entendo. A capacidade de ser cruel comigo no pior dia da minha vida não apareceu do nada. Já estava dentro de você. Essas circunstâncias só trouxeram à tona. Então o que você está dizendo? Tô dizendo que eu aprendi algo sobre você que eu não posso desaprender. E você aprendeu algo sobre si mesma que não pode ignorar. E o que acontece agora? Eu olhei para ela por um longo momento. Pensando no pai. No luto. No tipo de pessoa que eu queria ser e no tipo de pessoa com quem eu queria casar. Agora a gente descobre se pode construir algo autêntico a partir daqui. Ou se a gente vai só continuar fingindo que tem algo que perdemos veloz a long time ago. 3 semanas depois do enterro, eu estava de volta na lanchonete onde o pai e eu tomávamos café da manhã. Dessa vez, eu não estava fugindo de uma conversa. Eu estava encontrando meu cunhado Harrison, que pediu para conversar. A Jane me contou o que está acontecendo. Ele disse, deslizando no banco na minha frente. Sobre as mensagens, o workshop, tudo. Eu imaginei que ela contaria. Ela tá preocupada com vocês dois. Mas honestamente, ela tá mais preocupada com a irmã do que com você. Eu levantei a sobrancelha. Por quê? Porque ela acha que você tá lidando com isso exatamente como o pai faria. Com dignidade e limites claros. Mas ela acha que a irmã dela pode estar tendo algum tipo de colapso. Chloe trouxe café pra gente sem ser pedido. Ela começou a fazer isso desde que o pai morreu. Me tratando como família. Que tipo de colapso? O tipo onde alguém percebe que tem vivido uma vida que não combina com quem achava que era. Nas últimas 3 semanas, minha esposa passou pelo que só pode ser descrito como um completo acerto de contas pessoal. O cancelamento do workshop foi só o começo. O Stephen não contou especificamente para ninguém sobre as mensagens. Mas de algum jeito a notícia se espalhou no escritório que ela não estava mais sendo considerada para o cargo de supervisora. Não por causa do workshop especificamente, mas porque liderança exige inteligência emocional e capacidade de apoiar membros da equipe em tempos difíceis. A ironia era quase linda. Ela foi passada para trás na promoção porque faltava exatamente as qualidades que ela me criticou por mostrar. Ela tem feito terapia. Harrison continuou. Você sabia? Não. Ela não mencionou. Começou na semana depois da confrontação de vocês. Aparentemente na sessão depois que ela contou para a terapeuta o que tinha dito para você. A mulher só ficou lá em silêncio por uns 2 minutos. E depois?
E depois ela perguntou se minha esposa entendia que tinha abusado emocionalmente do cônjuge no momento mais vulnerável da vida dele. Eu coloquei a xícara de café com cuidado. Essas foram as palavras da terapeuta. Aparentemente, a Jane disse que foi a primeira vez que ela ouviu o termo abuso emocional aplicado ao próprio comportamento dela. Abalou ela bastante. A lanchonete estava quieta exceto pelo murmúrio suave de outras conversas e o tilintar de talheres nos pratos. Lá fora, folhas de outubro caíam no estacionamento onde o pai costumava estacionar a caminhonete velha dele. A coisa é... Harrison continuou. Eu acho que a terapeuta estava certa. E eu acho que a Jane finalmente está começando a entender que tipo de pessoa ela se tornou sem perceber. Como assim? Quando foi a última vez que você lembra dela mostrando empatia genuína pela dor de outra pessoa? Não só dizendo as palavras certas, mas realmente colocando as necessidades de alguém antes do próprio conforto. Eu pensei sobre isso. Pensei mesmo. Eu não consigo lembrar. Nem a Jane. E é isso que está assustando ela. Ficamos em silêncio por um tempo. Nós dois processando essa admissão. Ela quer salvar o casamento. Harrison disse finalmente. Eu sei. Você quer salvar? Era a pergunta que eu estava evitando há 3 semanas. Eu quero salvar algo. Só não tenho certeza do que sobrou para salvar. Como seria se você tentasse? Eu pensei no pai. Nas histórias que as pessoas compartilharam no enterro dele. No tipo de homem que ele foi, no tipo de homem que ele me criou para ser. Seria como começar do zero com alguém que provou que vai virar contra mim quando eu tô vulnerável. Seria como confiar em alguém que mostrou que prioriza a própria imagem acima da minha dor. Seria como construir uma vida com alguém que acha que compaixão é constrangedor. Harrison acenou devagar. E como seria se você não tentasse? Seria como aceitar que algumas ações revelam quem as pessoas autenticamente são. Seria como escolher me cercar de pessoas que aparecem em tempos difíceis em vez de me atacar por ter tempos difíceis. Parece que você já decidiu. Eu acho que decidi na noite que ela mandou aquelas mensagens. Tudo desde então foi só confirmação. Quando eu cheguei em casa, minha esposa estava na cozinha fazendo jantar. Ela vinha fazendo muito isso ultimamente. Tentando recriar alguma versão de normalidade doméstica que a gente nunca teve de verdade. O Harrison disse que ia te encontrar hoje. Ela disse sem virar. Tomamos um café. Ele te contou sobre a terapia? Ele mencionou. Ela virou para me encarar. E eu via que ela tinha chorado de novo. Tinha virado ocorrência regular. Preciso te dizer uma coisa. Algo que a terapeuta me ajudou a perceber. Eu me apoiei na bancada e esperei. Eu tenho sido emocionalmente abusiva com você por mais tempo que só aquela noite. As mensagens foram só o exemplo mais óbvio. Eu não respondi imediatamente. Essa era uma conversa que exigia palavras cuidadosas. Continua. Eu tenho te criticado há anos por ser emotivo demais. Por se importar demais com as pessoas. Por colocar família antes de avanço na carreira. Por ser o tipo de pessoa que ajuda vizinhos e lembra aniversários e fica até tarde para confortar amigos. E agora? Agora eu entendo que eu estava te criticando por ter exatamente as qualidades que fazem alguém um bom marido. Um bom amigo. Uma boa pessoa. Ela sentou na mesa da cozinha. A mesma mesa onde tivemos nossa confrontação há 3 semanas. A terapeuta me perguntou algo que eu não consigo parar de pensar. O que foi? Ela me perguntou se eu realmente gostava da pessoa com quem casei. Ou se eu tinha tentado te mudar para outra pessoa durante todo o nosso casamento. A pergunta ficou no ar entre nós. E o que você disse para ela? Eu disse que não sabia. E depois eu percebi que essa era a pior resposta possível. Eu sentei na frente dela. Reconhecendo que essa podia ser a conversa mais honesta que já tivemos. Eu também estive pensando. Sobre o quê? Sobre se eu casei com a pessoa que você autenticamente é. Ou se casei com a pessoa que você fingiu ser. Ela limpou os olhos com um guardanapo. Qual você acha que foi? Eu acho que casei com alguém que era capaz de grande bondade quando era conveniente e não custava nada. Alguém que podia ser solidária quando as apostas eram baixas. Alguém que parecia boa no papel mas não conseguia lidar com as partes bagunçadas e difíceis da vida. Essa é uma avaliação dura. Tá errada? Ela ficou quieta por um longo tempo. Não. Não tá errada. Eu me levantei e andei até a janela de novo. Olhando para as árvores de carvalho que o pai e eu plantamos. A terapeuta me perguntou outra coisa. Ela disse atrás de mim. O que foi? Ela me perguntou se eu achava que você devia me perdoar. Eu virei de volta para encarar ela. E o que você disse? Eu disse que esperava que você perdoasse. E o que ela disse? Ela disse que essa também era a resposta errada. Qual era a resposta certa? Ela disse que a resposta certa era que depois do que eu fiz, você não devia me perdoar. E se eu te amasse de verdade, eu devia querer o melhor para você. Mesmo que isso significasse te perder. A cozinha estava completamente quieta agora. O timer do forno não estava tocando. A geladeira não estava zumbindo. Até o relógio tinha parado de tic-taquear.
Ela tá certa. Eu disse finalmente. Eu sei. A pessoa com quem eu casei não teria me atacado por estar de luto pelo meu pai. Não teria feito meu pior dia ser sobre o próprio conforto. Não teria priorizado a própria imagem acima da dor do cônjuge. Eu sei. E a pessoa com quem você casou merece coisa melhor que alguém que acha que compaixão é fraqueza. Eu sei disso também. Eu andei de volta para a mesa e sentei uma última vez. Eu liguei para um advogado hoje. Ela acenou, como se já esperasse. Eu imaginei que sim. Os papéis chegam na semana que vem. Ela não vai contestar. Eu mantive as árvores que plantei com o pai. Ela ficou com o workshop cancelado e a lição que custou um casamento. Luto compartilhado é luto aliviado. Mas algumas pessoas preferem carregar sozinhas para não parecerem fracas. Fim.